Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Nathalie Garcia, eu sou designer há uns 15 anos. Atualmente sou lead de design numa consultoria bastante conhecida e também dou aula no curso de extensão da PUC de experiência do usuário para plataformas digitais. Ou seja, a gente passa lá a visão e a abordagem, ensinando algumas técnicas e ferramentas de todo o processo de design. Ou seja, desde a pesquisa com usuários até a concepção, prototipagem e teste de determinadas soluções digitais, né? Então, muito do que a gente faz também está conectado com aquilo que não é digital, mas o foco do nosso trabalho é muito para o digital. Pensando no design, a gente tem sempre essa visão, tem uma ótima frase aqui do Don Norman, que destaca o quanto o profissional do design, ele de fato, antes de partir para a solução de um determinado problema, ele tem que entender mais e reenquadrar esse problema, para mesmo no momento onde ele tenha uma noção do que precisa ser resolvido, ele também tenha um amplo repertório para uma ampla gama de possíveis soluções. Ou seja, esse processo ele tem muito a ver com o que é chamado hoje de design thinking, que é um processo de é uma abordagem, uma forma de se trabalhar inspirada no processo dos designers, que tem todo um modelinho em que a gente chama ele de duplo diamante ou double diamond, que parte desde a descoberta, né, descoberta de quem são as pessoas que vão utilizar uma determinada solução ou que estão tendo um determinado problema, qual que é o contexto, qual que é o cenário, quais são os ambientes, né, os sistemas envolvidos, quais são as interações, de fato, para a gente conseguir definir qual que é o problema que a gente deve resolver. Ou seja, o que, que é certo fazer, o que a gente precisa priorizar para aí então a gente começar a criar e testar uma solução que enderece, né, que atenda aos problemas que a gente priorizou. Então, assim, partir para a ação sem o entendimento não resolve o problema certo. Por isso é tão importante a gente fazer pesquisa. A gente fazer pesquisa com usuários e pesquisa de outras naturezas para aumentar o nosso conhecimento sobre um determinado problema ou contexto. Então aqui tem alguns memezinhos, né, que mostram assim, puxa, antes de fato de começar a desenhar algo, a gente precisa se perguntar, né, onde vocês querem chegar? Qual que é o objetivo? O que que deve ser solucionado, né? Então, a gente de fato começar a observar, conquistar alguns insights para definir nossas hipóteses e experimentar, né? Prototipar, experimentar, testar, para aí chegar assim numa solução adequada ou não, ou a gente percebe que a gente vai ter que redefinir a nossa hipótese ou até mesmo fazer mais pesquisa, mais observação para elevar o nosso entendimento do problema e das pessoas, né? Então, falando um pouco de pesquisa e descoberta, é justamente essa parte de entendimento, né? Que é tão necessário e esse entendimento que de fato pode oferecer para a gente uma visão de onde a gente quer chegar, né? Então, qual o problema que a gente está tentando resolver? Então, a gente não pode ser simplista e apenas sair desenhando sem de fato saber de fato os nossos objetivos ou o que é melhor para determinado público ou audiência. Então, um projeto de design ele consiste em uma série de decisões. O processo de design ele é muito encadeado. Então, quando você dá o próximo passo, você de fato está fazendo algumas decisões e essas decisões devem ser sempre baseadas em evidências, né? Então, para poder tomar as melhores decisões, a gente precisa fazer pesquisa, né? Para diminuir a nossa chance de errar. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem algumas premissas sobre a realidade que não são tão corretas. Então, assim, essas premissas oferecem riscos a um negócio, a um projeto. Então, a gente precisa diminuir a distância
entre o que a gente acredita que a realidade é e o que de fato ela é. Então a gente precisa fazer pesquisa também para compartilhar e alinhar conhecimentos e perspectivas, porque muitas das pessoas envolvidas no projeto têm um determinado conhecimento sobre o público, sobre o problema, mas essa informação é muito particular, essa visão é particular. A partir do momento que a gente começa a alinhar essas visões, a gente tem uma realidade compartilhada que traz muito mais riqueza para a empresa, porque traz esse aprendizado compartilhado. E a gente também precisa obter insights para chegar em ideias competitivas, e esses insights eles vêm através dos dados que a pesquisa traz. Então, seja uma pesquisa primária ou secundária, a gente gera dado, e esse dado é que, através de uma interpretação, a gente vai conseguir um insight, e esse insight ele vai levar a uma ideia um pouco mais competitiva, porque talvez leve em consideração aspectos que os nossos concorrentes não estão levando. E o que é importante para ser um pesquisador, né? Então, falando aqui não só de ferramenta, de técnica, mas falando um pouco de comportamento, de atitude, a gente tem alguns temas importantes, né? A gente precisa pensar como explorador, ser humilde, ser ético, saber planejar e estabelecer limites, ter autoconhecimento e autocontrole, ter boas habilidades interpessoais, como a empatia e a comunicação, e estar sempre pronto para aprender. E pensar como explorador é um pouco pensar como um viajante ou como um turista, né? Perceba, quando a gente está em outro país ou um lugar onde a cultura é muito diferente, a gente adota uma postura completamente diferente. A gente fica muito mais aberto para aquilo que é estranho, para aquilo que é novo. A gente tem muito mais cuidado e fica mais atento a pequenos detalhes, né? Seja de uma sinalização, de serviços, transporte, a gente fica mais atento ao que as pessoas nos dizem e muito mais receptivo a essas interações, né? Então a gente está buscando de fato entender como aquelas pessoas vivem, por que a cultura delas é daquela forma, por que elas têm esses valores, essas crenças. Então, adotar essa postura é muito relevante, e mesmo quando a gente não está em outras terras, né, como diz a frase aqui. A gente não precisa estar em novas terras, mas assim, a gente precisa ter uma nova postura e ver com novos olhos. Então, quando a gente adota essa postura, esse papel de pesquisador, a gente tem que pensar como explorador e tem que ter muito mais cuidado e atenção para como a gente está vendo a realidade, né? E o propósito é a gente enxergar além do óbvio do problema, a gente sair da área de familiaridade, né? Então, de vez a gente, não, já sei, já conheço isso, vou direto ao ponto. Não, é de fato a gente se permitir dar mais tempo para a gente descobrir, obter outras perspectivas, outros conhecimentos, para tirar a gente dessa zona de familiaridade e de conforto, né? Então, a gente precisa de repertório para ter insights que sejam diferenciais, para que a gente possa criar conexão entre diferentes dados, entre diferentes fontes de conhecimento. E as habilidades e interpessoais, elas são muito importantes. Em relação a mim, eu tenho que ter autoconhecimento, inteligência emocional. Por exemplo, no processo de pesquisa, você lida com outras pessoas. Então, vamos supor que eu vou fazer uma entrevista com um usuário, mas hoje eu não estou bem comigo mesmo. Eu posso ter brigado com o namorado, eu posso estar de TPM, eu posso ter. Meu time pode ter perdido o jogo, né? Então, de fato, eu tenho que ter muito profissionalismo para lidar com as circunstâncias, ter muito equilíbrio e ter bastante ética, ou seja, tenho que ter muito cuidado com a informação dos usuários, tenho que fazer tudo de forma consensual, né? E em relação ao outro, eu tenho que ter essa habilidade da escutativa, da empatia, ou seja, ter uma atitude empática, né? Ter uma empatia, e a gente vai falar disso um pouco mais adiante, também ter boa comunicação, né, boas habilidades de comunicação,
e também a questão do rapport, que a gente vai falar um pouco mais adiante. E a empatia, ela significa a capacidade de sentir como uma outra pessoa sentiria se a gente estivesse na mesma situação que é vivenciada por ela, né. Então a gente, para promover essa conexão, para que a gente compreenda os sentimentos e emoções de um determinado indivíduo, a gente precisa se colocar um pouco no lugar dela, com ausência de julgamento, ou seja, a gente tem que estar lá 100% presente, ouvir com generosidade, escutar uma pessoa para que ela se sinta compreendida e escutada. E essa ferramenta ou abordagem que a gente usa da empatia, essa habilidade, né, é até difícil descrever, a gente usa para descobrir quais são os problemas mais relevantes para se resolver. Ou seja, o que está incomodando as pessoas, ou quais são seus objetivos, o que move uma pessoa. E aí a gente precisa ter empatia, uma visão muito empática para descobrir o quanto isso de fato é relevante para a gente trazer à tona, né? A gente tem pesquisas que são tanto exploratórias quanto avaliativas, né? Então, você tem uma pesquisa de exploração e de avaliação. Uma pesquisa de exploração, ela é no domínio do problema, ou seja, ela é realizada para obter maior familiaridade ou entendimento do tema do problema, procura padrões, insights, hipóteses, né? Normalmente ela é feita na etapa inicial de um projeto de design, de um projeto de design de produtos digitais, serviços digitais, e a pesquisa de avaliação, né, essa mais validativa, avaliativa, ela é do domínio da solução. Então, assim, quando a gente tem hipóteses, a gente quer testar produtos, a gente começa a fazer pesquisa também para descobrir melhor solução entre algumas alternativas e obter realmente uma melhoria incremental e contínua. Ela normalmente é feita na etapa final do projeto de design, ela pode ser qualitativa ou quantitativa, isso eu vou explicar logo a seguir, mas ambas as pesquisas elas são importantes no processo de design de produtos e serviços digitais. A pesquisa qualitativa e quantitativa a gente pode explicar da seguinte forma. A pesquisa quantitativa é uma pesquisa que fala do que e do quanto, ou seja, o, por exemplo, se eu tenho um questionário que muitas pessoas responderão, eu posso ter grandes números sobre o que acontece, né, em que proporção isso acontece. Por exemplo, 80% das mulheres que estudam nessa universidade têm filhos. Então eu sei um dado, uma informação que pode ser muito rica, mas ela está me falando às vezes o que acontece, quanto ou qual é uma determinada solução, né? É, a pesquisa qualitativa ela tem uma amostra menor, ou seja, a quantidade de participantes da pesquisa é uma quantidade menor, porém eu tenho mais profundidade. Então eu consigo saber o porquê e o como. Eu consigo obter alguns insights. Então eu posso saber que 80% das mulheres dessa universidade têm filhos, mas de fato, como elas lidam com essa situação, né, de repente de estudar e ter filhos, como elas se sentem em relação a isso, como que é o dia a dia delas. Então eu consigo extrair um pouco mais de insight, eu tenho um pouco mais de riqueza nessa informação. Porém, a pesquisa qualitativa também é feita com um grupo menor de participantes, né? E por outro viés aqui, né, no nosso outro eixo aqui, a gente tem muito do que as pessoas fazem, que são as pesquisas para o comportamento, para observar o comportamento das pessoas, e o que as pessoas dizem, que é mais da atitude da pessoa, né? Então aqui eu tenho algumas ferramentas, por exemplo, quando eu falei dos questionários. O questionário é algo que a pessoa diz que faz, ou diz que é, né? Ou diz que tem, e testes AB ou Web Analytics, por exemplo, que nos dão um pouco da visão de
a quantidade, o percentual de pessoas que clicaram em determinado banner ou que ou concluíram uma etapa de um processo de compra na internet, por exemplo. Porém, é aquilo do que a pessoa faz e do que a pessoa diz de forma mais quantitativa, enquanto no qualitativo a gente tem desde a entrevista, que também é muito da atitude da pessoa, né, o que ela diz fazer, que nem sempre corresponde a 100% do que é de fato feito por ela, né? Então, por isso que é importante a gente fazer teste com usuários, pesquisa em campo, a campo, que é uma pesquisa de cunho etnográfico, né? Eu vou explicar um pouco mais adiante também, que é de fato a gente ir no contexto da pessoa, no local onde a pessoa utiliza nossa solução, ou de fato onde ela vive e trabalha, para a gente observar como essa rotina, né? Como que ela lida com esse determinado problema para a gente obter mais insights, né, do porquê, do como essa pessoa se comporta. Então aqui a gente tem um pouco essa visão de diferentes ferramentas. E como eu comentei, né, a pesquisa quantitativa ela tem as suas forças nos números. E normalmente as respostas são mais fechadas, ou seja, quando a gente tem um questionário online, para até criar mais eficiência na análise de grandes quantidades de respondentes, a gente normalmente faz perguntas contendo alternativas com respostas fechadas, ou seja, elas podem ser mais facilmente quantificadas. A gente também, ela dá uma visão do que acontece, ela pode ser feita tanto na parte de descoberta, para aumentar o nosso conhecimento sobre um determinado problema, mas também na parte de validação, né, para a gente conseguir responder algumas hipóteses nossas, fazer também um teste para perceber qual que é a melhor solução, de que forma a gente pode melhorar uma solução. A qualitativa é uma pesquisa que é executada com menos participantes, né? E você tem respostas mais abertas, ou seja, você tem uma entrevista, por exemplo, que é quase um bate-papo, porque você se aprofunda muito mais nos tópicos e você estimula também o comportamento e a fala do entrevistado para que ele nos revele muito mais do que ele faria num questionário online, por exemplo. E é utilizada mais na etapa de descoberta, né, essas ferramentas qualitativas, e nos dá o porquê daquilo estar acontecendo. A gente tem um pouco mais de entendimento e a gente consegue realmente descobrir um pouco do significado por trás de algumas ações. Então a gente tem as pesquisas de atitude, né, o que as pessoas dizem, ou seja, através de questionários, de entrevistas rápidas ou em profundidade, focus group, card sorting, e pesquisas comportamentais, né, como testes de usabilidade, testes ágeis, testes AB, pesquisas etnográficas, shadowing. Shadowing é uma ferramenta que é uma ferramenta para pesquisa de observação, né? Então a gente tem heatmaps, análise de métricas e assim por diante. Então, da mesma forma, a gente tem essa divisão pelo quant e quali. Então, assim, essas pesquisas que a gente faz com menos participantes e que a gente está de fato acompanhando, observando, entendendo um pouco mais no detalhe, né? Elas são mais qualitativas e essas que são muitas vezes suportadas por ferramentas digitais, por exemplo, questionário online, você pode usar um Google Forms, um Typeform, você pode fazer também análise de métricas num Web Analytics do Google ou do Omniture, né, o Site Catalyst, ou Card Sorting, testes AB, testes Split, e também algumas entrevistas através de pesquisa de mercado. Aí é um viés um pouco mais do marketing, principalmente, né? E assim, com tudo isso que a gente tem, por onde a gente começa? Então, assim, eu gosto muito dessa frase do Porter que ele fala que
ser competitivo também é sobre ser diferente. Então a gente tem que escolher algumas atividades e artefatos, né, que entreguem um mix de valor único, né? Então, por exemplo, para começar o meu planejamento de pesquisa e entender qual que é a melhor técnica, qual que é o melhor método, a gente precisa saber quais são os nossos objetivos, né, com essa pesquisa. O que que a gente precisa descobrir, que tipo de decisão a gente vai apoiar, quanto tempo a gente tem, qual é o nosso orçamento. E aí sim, fazer entrevistas que sejam remotas, presenciais, pesquisa em contexto, né? Ou seja, pesquisa a campo, teste de usabilidade, análise competitiva. Então a gente vai descobrindo. E uma das imagens que eu gosto bastante, né? Essa daqui que mostra de fato que a gente tem vários métodos de pesquisa. E alguns são para nos dar um acesso a um nível de conhecimento que pode ser explícito. Por exemplo, numa entrevista, as pessoas dizem, né, pensam, elas nos dão informação sobre aquilo que elas estão pensando e dizendo. Então, está num nível de conhecimento bem explícito. No nível de conhecimento mais observacional, você tem acesso ao que as pessoas fazem, como elas se comportam. E num nível mais subconsciente ou latente, você tem algumas técnicas generativas, né, para saber o que, que a pessoa sabe, sente, sonha. Então, você nas técnicas generativas, você, por exemplo, tem visão de cultural probes, né? Então, você pode pedir para a pessoa construir um determinado artefato para você montar com imagens, com texto, produzir alguma espécie de conteúdo. Você consegue também fazer workshops, focus groups, né, para de fato conseguir ter um pouco mais de entendimento ao que está latente, o que não necessariamente a pessoa sabe expor, sabe descrever, mas a gente consegue triangulando essas informações, né? Ou seja, a gente tem diferentes fontes de dados de tanto do qualitativo e também é muito legal a gente misturar o qualitativo com o quantitativo para obter uma maior riqueza, né? Falando um pouco de pesquisa em campo, pesquisa em contexto, ou pesquisa de cunho etnográfico, eu gostaria de mencionar um pouco sobre a etnografia, né? A etnografia, ela é uma abordagem baseada nas ciências sociais, tá? É particularmente muito utilizada na antropologia e sociologia, e ela é sobre estudar e observar e descrever culturas humanas. O objetivo de um estudo etnográfico é obter múltiplas perspectivas. Então aqui a gente tem o Malinowski, que ficou muito conhecido porque foi a primeira obra publicada da etnografia, né, é o mais popular, e que ele de fato assim viveu muito tempo num determinado contexto para descrever a cultura, os comportamentos e crenças deste povo em particular. A gente usa alguns dos métodos da etnografia para poder apoiar nosso processo de pesquisa qualitativa. Um deles é entrevista, o outro é observação, que é uma pesquisa primária. O que é uma pesquisa primária? É uma pesquisa em que o próprio pesquisador ele é o meio para se obter estes dados, esses insights. E também a gente tem a revisão bibliográfica, que a gente chama às vezes de desk research, também é uma ferramenta utilizada, que a gente está fazendo uma pesquisa secundária, ou seja, a gente está buscando outras fontes de conhecimento, algum conhecimento que já foi gerado por outros pesquisadores. Então, por isso que a gente chama de pesquisa secundária. Quando a gente relaciona tudo isso, a gente tem um pouco da descrição e do conhecimento de uma verdade, né? Então, isso é um pouco abstrato, difícil de compreender, mas assim, a gente consegue ter uma maior riqueza da percepção das pessoas e do comportamento das pessoas em determinados ambientes, em determinadas culturas. Então a gente usa um pouco desse método para descobrir um pouco
de detalhes, informações e significados que as pessoas atribuem a objetos, a interações, a marcas, e a gente, observando essas pessoas no contexto, a gente obtém uma riqueza na interpretação do que acontece, e em alguns insights que a gente não obteria de outra forma. Então, uma estratégia interessante também é a gente mapear perfis extremos, ou seja, não somente falar com aquele público que é a maioria, como normalmente o marketing faz, né? A gente também trabalha com usuários que são extremos. Então, por exemplo, aqui na figura a gente tem, em relação à mobilidade, usuários extremos. Por exemplo, desde uma criança para se locomover na cidade de São Paulo, por exemplo, até uma pessoa portadora de deficiência, né? Então, a gente de fato começa a estudar também sob a perspectiva de múltiplas personas, perfis de usuários, para a gente obter mais riqueza para quando a gente concebe um produto ou um serviço digital, inclusive para atender a maioria das pessoas, né? E a gente tem que saber, a gente não precisa se limitar somente ao setor em questão que a gente está pesquisando. A gente pode buscar cenários, situações ou pensamentos análogos. Ou seja, para resolver o problema da fila, muitas vezes eu vou ter que entender não só o banco, não só, mas ter que entender como que eles lidam com a fila no McDonald's, ou na Disney, ou no Starbucks, ou no Outback, para poder conseguir perceber como que essas pessoas lidam com esse problema em diferentes cenários, para que a gente também consiga obter uma maior riqueza de insights e referências para estabelecer nossas conexões e criar ideias mais competitivas, mais inovadoras. Então é isso, pessoal. Aqui eu trago uma frase, não sei se a atribuição é verdadeira, né? Mas é uma frase bastante atribuída a Albert Einstein, que diz que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema e a vida dependesse dessa solução, ele passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer, né? Porque sabendo a pergunta correta, poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. E é isso, a gente precisa focar um pouco mais na descoberta, ou seja, entender mais qual o problema a gente quer resolver e precisa resolver, para de fato aí sim, com uma maior riqueza, um reenquadramento do problema, um novo olhar para aquelas pessoas e para aquele contexto, a gente de fato avançar no desenvolvimento de determinadas soluções. Então é isso, eu queria compartilhar um pouco para vocês de pesquisa, né? E qualquer dúvida, por favor, eu estou aberta a observações, a comentários. Deixem o seu comentário. E para saber mais sobre o curso de UX na PUC, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Grande beijo. Tchau, tchau.